Muito bem, vamos dar início então à nossa aula, nossa terceira aula do nosso currículo. Que currículo é esse? Paulo. Mas o que, Paulo? É o quê? As jornadas de Paulo. Muito bem. Ok, vamos orar ao nosso Deus, pedir que Ele nos abençoe nessa aula e tudo que teremos depois, mensagem, a ceia. Também lembrando do pastor Mauro, que está com colite, ele está melhor, mas tem alguma notícia dele de hoje, Carmen? Alguém não? Oi? Isso. Ok, mas até, isso é o que eu sabia também. Mas está melhorando, mas ainda está um pouco debilitado, embora melhorando, graças a Deus, que nós lembremos de orar pela recuperação completa dele, dentro da vontade do nosso Deus, tá? Algum voluntário para começar com a palavra de oração? Voluntário ou voluntária? Quem gostaria? Alguém? Cadê? Opa, Dênio, por favor, Dênio, bem alto, para a gente poder ouvir. Amém. Só um instantinho. Muito bem, na aula passada, o que foi que nós vimos? Aliás, nosso currículo é Jornadas de Paulo, e o que foi que nós vimos na aula passada? Onde foi que deixamos Paulo? Quem lembra? Oi? Faz muito tempo, né? Realmente faz 15 dias. A aula passada foi sessão, então faz 15 dias. Mas Paulo esteve numa Antioquia, mas não Antioquia da igreja enviadora dele, a outra região, ali na Turquia atual, que seria mais ou menos na Galácia, tá? Quando você vê carta aos Gálatas, é mais ou menos aquela região, tá bom? Mas eles foram expulsos e prosseguiu viagem para frente. Dali de Antioquia, aliás, quem é a equipe missionária de Paulo até então? Isso, começou Paulo, Marcos e Barnabé. Aliás, eles começaram a primeira viagem missionária indo para onde? Falem alto. Isso, muito bem, irmã Lídia. Chipre, a ilha de Chipre, foram para lá, aí depois foram para o continente, a atual Turquia, aí chegaram lá. Aí o que aconteceu com a equipe missionária de Paulo? Marcos voltou para Jerusalém, ficou Paulo e Barnabé, e então foram para essa Antioquia. Ele fez uma pregação lá e foi um sucesso. Foram com conversões, convidaram para pregar no sábado seguinte, aí a cidade toda foi para lá, mas os judeus ficaram invejosos e Paulo acabou sendo expulso de lá. Então ele prossegue viagem, vamos abrir lá em Atos 14, primeira viagem missionária, Paulo prosseguindo viagem aqui. Dali ele foi para uma cidade chamada Icônio, nós vamos pular essa parte, mas vocês podem ler em casa depois. Icônio, uma curiosidade, essa cidade hoje é uma das maiores cidades da Turquia atual, chama Konya, né? E é do tamanho de Fortaleza em termos de população, mais ou menos 2 milhões de habitantes. É só uma curiosidade, essa cidade de Paulo, até hoje existe, e é uma cidade sétima maior da Turquia, tá bom, ok? Só para vocês terem essa informação histórica aí. Bom, o que aconteceu com Icônio? Muitos creram, judeus e gentios, houve conversões. A Bíblia diz que eles ficaram muito tempo ali, não sabemos quanto, mas ficou um tempo significativo em Icônio, né? Mas começaram a perseguir novamente, apesar de que Paulo pregou ousadamente, houve sinais, muitos sinais ali feitos por ele, divisão na cidade, os judeus incrédulos, e tentaram apedrejá-lo. Paulo soube, e então saíram para outro local. Eles, na verdade, fugiram para outra cidade, que é uma região vizinha chamada Licaônia, a região. Então, eles foram para a primeira cidade dessa região, que ele foi, chama, todo mundo já deve, vocês viram a mensagem, o recadinho que eu coloquei ontem no grupo de Zap? Como é o título dessa aula de hoje? Quem sabe? Muito bem, alguém mais ouviu, além da Carmen? E o pessoal está fraco de olhar o grupo, não é não? Coloquei lá, estimulando vocês a vida, e até disse o nome da mensagem, a Carmen lembra. Como é, Carmen? Marcas de Listra, até um pequeno trocadilho aí, mas vamos ver 2 marcas que aconteceram com Paulo nessa cidade de Listra. Muito bem, vamos lá então. E essa cidade era uma cidade não muito grande, era uma cidade meio sem muito significado, e parece que hoje ela nem existe mais. Deve ter desaparecido, só ruínas, tá bom? Vamos lá. Então, Atos 14, versículo 8 em diante, 8 a 10. Quem quer ler bem alto? Atos 14, 8 a 10. Isso. Notem como... Quem é o autor desse livro que a gente está estudando aqui?
Lucas, muito bem, autor de Atos e do Evangelho de Lucas, ele detalha bem a condição desse coxo, desse paralítico aqui. Interessante, fiquem bem atentos quando a gente lê as Escrituras, fiquemos atentos a cada detalhe, as palavras mesmo. E ele diz 3 coisas acerca dele, olha, ele enfatiza, né? Costumava estar sentado homem, aleijado, paralítico desde o nascimento, jamais puderam andar. 3 informações enfatizando a condição daquele homem que devia ser bem conhecido ali. Interessante que Paulo olhou, viu que tinha fé para ser curado. Evidentemente, deve ter havido aqui alguma intervenção de Deus, deu um discernimento a Paulo para ver, esse homem é crente, faça o milagre, ele tem fé para ser curado, ou é crente ou está em vias de conversão. Seja como for, esse insight, evidentemente, deve ter vindo do alto. E só mais uma curiosidade, antes de nós prosseguirmos, o aspecto de ter uma pessoa, um paralítico, que devia ser bem conhecido, sentado ali, e chega um apóstolo, olha nos olhos dele e cura, isso lembra alguma coisa? Muito parecido. O quê? Sim, Cristo fez, sem dúvida. Agora, dentro do próprio livro de Atos, aconteceu com Pedro algo muito parecido, só que lá no templo, capítulo 3, Pedro cura um paralítico lá, e houve um grande, não é um tumulto, mas uma agitação em torno disso. Então, o coxo era bem conhecido, Pedro o curou, muito parecido com o que aconteceu com Paulo. Então, curioso, parece que Lucas, ao narrar isso, tudo indica que ele quis propositadamente fazer uma analogia, uma comparação entre os dois. Claro, é pura verdade isso, ele não está inventando isso, mas na maneira dele narrar, provavelmente ele está dizendo, o Paulo é tão credenciado quanto o Pedro, Pedro saiu de cena, agora é Paulo, mas ele traça esse paralelo entre os dois, porque é muito parecida a descrição da cura do paralítico, que Pedro curou algum tempo antes, desse que Paulo está curando. E uma curiosidade a mais, Pedro curou o paralítico na porta do templo, em Jerusalém. E aqui Paulo está em plena região dos gentios aí, com incrédulos, pagãos e tudo. Só essa curiosidade. Apóstolo dos judeus, Pedro, Jerusalém, apóstolo dos gentios, Paulo aqui em plena Listra aqui, da região da Galácia por ali, pregando, curando tudo indica, um pagão. Só uma curiosidade aqui, tá bom? Vamos lá então. Paulo cura esse homem, vamos ver a reação da multidão. Mas antes de ver a reação da multidão, quero perguntar para vocês uma coisa. Imagine uma certa situação. Você vai pregar no interior, chega uma cidade, um vilarejo lá, que é um vilarejo muito supersticioso. Então, você está lá, você e um companheiro, uma companheira de evangelismo, e vai pregar nessa cidade. Por algum motivo, quando olham para vocês dois, ou vocês duas, pensam que vocês são anjos. Alguma coisa em você lembrou a eles, talvez eles tivessem alguma lenda, que a cidade ia ser visitada por 2 anjos, algo assim. Então, quando eles viram você e o seu colega evangelista chegando lá, são eles os anjos que nós estávamos esperando. E eles fazem uma confusão na cidade, chegaram os anjos, e começam a lhe adorar, dizendo que são os anjos. Como é que você reagiria? Bom, talvez alguns pensassem assim, eles estão acreditando tudo que eu digo, eles estão até me adorando como um anjo, então que coisa boa, eu vou aproveitar a sua oportunidade para pregar o evangelho, já que eles estão dando tanto crédito a mim, o que eu disser eles vão acreditar, então eu vou falar de Cristo, e eles vão acreditar, então eu vou fingir que sou anjo mesmo, eu vou aceitar isso. Que você faria isso? É um bom motivo, não é não? Eu vi a Solange batendo a cabeça assim, que mais? O que os outros acham? Gostei da resposta também. Do orgulho da gente é capaz da gente aceitar, concordo. O ego da gente, puxa, eu já passo tantas privações no dia a dia, as pessoas não me reconhecem, no meu trabalho eu não sou considerado, sou desvalorizado, e aqui estão me valorizando. Então, que coisa boa, que bênção, Senhor, muito obrigado por isso, eu vou aproveitar essa grande bênção, Deus está sendo tão valorizado. É verdade. E os outros, o que eles acham? O que acham? Ok, não pode levar para si o mérito que não é seu. Mas não era uma boa oportunidade de pregar, não? Eles vão perder essa oportunidade. Vai que ele disse que não são anjos, vai frustrar as pessoas, não vão nem mais ouvir o evangelho. Aí pronto, deixou de evangelizar as pessoas. Muito bem, Solange. Solange já está respondendo dentro do texto. Gostei, vamos já comentar isso. Mas está todo mundo tão calado. O que você faria? Rapidinho, só para a gente continuar aqui. Você aceitaria ou não aceitaria? E por que não aceitaria? A Solange já respondeu bem, o Johnson já foi bem em cima de algo que pode nos atrair para isso. E eu já dei aqui um exemplo de que podia ser um bom pretexto para pregar. Aceitariam ou não? Muito bem, Solange não. A Carmen está fazendo assim e não também. O Dênio ia levantar a mão, não é? Aceitaria.
Agora, vamos ver o que Paulo fez, vamos seguir o exemplo de Paulo, não é isso? A gente vai já comentar, foi boa a franqueza dele de dizer isso, mas vamos já comentar, será que é uma boa? Tá bom? A gente vai analisar aqui. Vamos ver o que aconteceu então. Versículo 11 a 13. Quem quer ler bem alto? Isso, só uma curiosidade, realmente havia uma lenda ali, que deuses tinham ido lá, ou iriam novamente, alguma coisa assim. Esses deuses, os nomes que dão aqui são deuses romanos, mas a lenda falava de 2 deuses com nomes gregos, que são os mesmos, Zeus e Hermes, mesma coisa. Seja como for, provavelmente por causa dessa lenda, que eles tinham ido e que iam voltar, eles achavam, são eles 2, ok? Seja como for, vocês já entenderam aqui o que aconteceu, deles quererem sacrificar, e a cidade toda ficou alvoroçada. Vamos fazer isso. O que Paulo fez? Vamos ver a resposta aqui, versículo 14 a 18. Quem quer ler bem alto? Realmente Paulo não aceitou, porque ele estaria coadunando com uma coisa que estava errada. E muita gente, isso, às vezes pode ser uma tentação mesmo, rapaz, eu vou aproveitar isso para pregar, mas não, a gente deve fazer as coisas como Deus quer que a gente faça, nunca usar de algo errado para que as pessoas nos ouçam. Fala a verdade, se as pessoas se afastarem, não é culpa nossa, mas nós devemos falar a verdade de uma forma que agrada a Deus. Agora, e uma coisa que é interessante, é que quem é que converte as pessoas? É a nossa persuasão? Quanto mais persuasivo a gente for, mais fácil a pessoa se converter. Lógico, não, se a gente explica bem direitinho, a pessoa vai entender. E alguém que fala meio errado, meio assim, que fala gaguejando, ou não sabe achar as passagens, ninguém vai se converter com o evangelismo daquela pessoa. Será que é isso? Não. Claro que a gente deve tentar pregar da melhor forma possível, deve conhecer as Escrituras o máximo possível, pregar de uma forma clara, óbvio, no lado humano, vamos fazer o melhor possível dentro do nosso alcance. Sim, mas quem converte mesmo, quem é? É Deus, é o Espírito Santo. Então a gente deve agir de uma forma que agrade a Ele e vai aprazer a Ele converter os que Ele quiser. Interessante que muita gente usa de pretextos, no caso de algumas pessoas, se estão sendo sinceras ou não, não vou nem julgar o coração, mas que vão para locais inconvenientes para pregar o evangelho ali. Eu entendo que há situações e alguns envolvimentos missionários que vão para locais inconvenientes. Eu sei, mas uma coisa é conduzir uma missão seriamente num local que é ruim, mas vão lá com todas as medidas, vão com o propósito explícito de evangelizar, sem estar se identificando com as pessoas, em zonas meio de má reputação. Eles vão bem evidentemente forrados ali, um grupo da igreja, se for o caso, deixando bem claro que eles não estão sendo coniventes com o que se pratica ali. Mas muita gente faz isso de uma forma realmente participando dos que os outros participam. Então, vai ter um carnaval, vou lá entrar no meio do carnaval lá, dançando, para evangelizar os outros. Será que é isso? Claro que não. Entenderam? Então, deixa bem claro. E se for o caso, não vai nem para o ambiente. Dependendo do caso, nem pise no ambiente, uma vez que vai ser complicado você estabelecer uma diferença entre você e os outros. Então, tem lugares que é melhor nem ir? Então, enfim, aí vai. Ou seja, cuidado com pretextos para eu vou atrair o mundo da maneira que o mundo gosta. Muito cuidado. Até certo ponto é lícito, até certo ponto é razoável você querer pregar de uma forma que agrade? Sim, mas até o ponto em que não vai ferir as próprias Escrituras e não vai ferir os princípios do nosso Deus. Quando começou a ferir os princípios, para. E se ninguém se converter, não se converteu, mas a culpa não é sua, é do outro. Deus vai responsabilizar o outro. Tá bom? Bom, então já tem essa lição aqui. Agora, quanto será que a gente tem mais lições para tirar desse episódio? Tem. Paulo fez uma pregação aqui, curtinha que tenha sido, mas muito rica. Perceberam aqui? São poucos versículos que ele fala para os listranianos, eu nem sei como é que chama, os cidadãos de Listra, poucas passagens. Notem que ele ficou horrorizado com aquilo. É interessante como as expressões aqui são bem fortes. O versículo 14, ouvindo isso, rasgaram as vestes, sinal de indignação, e correram para o meio da multidão. Foi uma coisa forte, não chegaram lá, pessoal, com licença, por favor. Não, eles correram para o meio, pessoal, parem com isso. Eles ficaram horrorizados com aquilo, eles não conseguiram admitir, né? Senhores, que fazei? Nós somos homens como vós. Interessante, eles se igualaram aos outros. Interessante, eles não se colocaram numa posição superior. Num certo sentido, claro, é humano igual ao outro, mas eles estavam ali como crentes, como apóstolos. Então, num certo ângulo, eram muito superiores aos outros, aos olhos de Deus, no sentido de que eram pessoas credenciadas por Deus para aquela missão. Então, se fosse olhar pelo ângulo de um comissionamento divino, nem se compara. Eles estavam no outro nível em relação àquelas pessoas que nem conheciam a Cristo.
mas olhando pelo lado humano, igual. Então, se não fosse a graça de Deus, eles seriam iguais aos outros. Então, interessante que Paulo não chega lá, olha, nós somos apóstolos, vocês têm que nos obedecer. Não, nós somos iguais a vocês. Olha a humildade de Paulo, corretamente, humanamente falando, igual a eles, né? Sujeitos aos mesmos sentimentos. E fica a dica, como o irmão João mencionou, às vezes a gente quer, o nosso ego fica inflado. Nunca façamos isso. Nunca queiramos colocar uma posição de superior. Uma coisa é você exigir ordem, você está numa classe e as pessoas estão lá fazendo uma coisa errada e você tem autoridade, você lança a mão da sua autoridade para exigir que se tenha ordem. É uma coisa, mas outra coisa é você lançar a mão de uma autoridade pessoal em cima dos outros, a nível de trazer glória para si. Nunca se iguale, sejamos humildes, deixemos claro para as pessoas que nós somos fracos iguais elas. E se nós não caímos nos mesmos erros, que realmente não devemos cair, porque somos crentes, sim, não é porque somos superiores, mas porque Deus nos alcançou e quer alcançar eles, num certo sentido. Tá bom? Ficou claro aí, né? Olha a qualidade de Paulo. Só uma curiosidade aqui. Oi, pois não, Dênio? Pois não. Mas eram deuses que eles achavam, viu? Deuses falsos, ídolos. Eles confundiram os dois com Deus. Mas mesmo que fosse com anjos, está entendendo? Eles não são anjos, não pode. Nem que fosse confundir com anjos, não podia, mas no caso aqui era deuses pagãos mesmo, ídolos. Viu? Apocalipse fala, exatamente. O João quis adorar um anjo. João, o apóstolo, viu um anjo tão glorioso que quis adorá-lo. O anjo disse: levanta-te, eu sou teu conservo. Né? Interessante, exatamente. Viu? Ok? Bom, uma curiosidade. Aqui, quem é que é chamado de apóstolo aqui? Paulo, só Paulo? Barnabé, os dois. Olha o versículo 14, os apóstolos Barnabé e Paulo. Isso é só uma curiosidade, para a gente entender que o termo apóstolo pode ter uma aplicação um pouco mais abrangente do que o grupo dos 12. Tem alguns sentidos diferentes a palavra apóstolo. O grupo original dos 12, só os 12 são insubstituíveis, a não ser Judas, que nem era apóstolo de verdade, foi substituído por Matias, mas o grupo dos 12, fechado. Aquele grupo, eles morreram e acabou, pronto. Né? Havia um sentido um pouco mais abrangente que envolvia pessoas do nível de Paulo e Barnabé, que foram comissionados pelo Senhor para uma obra pioneira de levar o Evangelho. Paulo foi chamado diretamente por Cristo, então o apóstolo pode ser um termo um pouquinho mais abrangente do que os 12. Como é que a gente sabe se está se referindo aos 12 ou ao grupo maior? É o contexto, que é claro que Paulo não era dos 12, nem Barnabé era, então é um grupo um pouquinho maior. Mas mesmo assim, o ofício de apostolado cessou, mesmo incluindo esse grupo um pouquinho maior. Então eu não vou entrar nessa discussão agora, que não é o nosso caso, mas só para vocês saberem, apesar de que existem sentidos um pouco diferentes, um mais restrito, um pouco mais abrangente, mesmo esse sentido mais abrangente cessou, porque a Bíblia diz, Efésios 2:20 diz que a igreja foi construída no fundamento dos apóstolos e profetas, e o fundamento acabou com o cânon das Escrituras. Só uma parêntese aqui, mas só dizendo que alguns personagens da Bíblia, além dos 12, foram chamados de apóstolos, como Barnabé e Paulo. Tá? Então, prosseguindo aqui, o que a gente pode lucrar com o ensino de Paulo aqui, com essa pequena pregação de Paulo para os listranianos, se é que eram chamados dessa forma? O que vocês perceberam aqui de ensino teológico mesmo, bíblico, profundo acerca de Deus? Marli, excelente colocação da Marli. A iniciativa, que ela está dizendo, se alguém não tiver ouvido, acho que deu para ouvir bem, mas não custa reforçar, que Paulo tomou a iniciativa em relação àquele homem, ele nem chegou a pedir pela cura, Paulo chegou e teve a iniciativa, e assim nós devemos ter a iniciativa de ajudar os próximos, seja ajudar dentro do que tiver ao nosso alcance, até materialmente, se for o caso, seja em termos espirituais também, iniciativa nossa, e que além disso a gente peça sabedoria a Deus para nos orientar sobre como ajudar, porque às vezes é uma questão muito complicada, muita gente precisando de ajuda, para que eu vou ajudar? Quem? A gente é limitado, seja como for, que Deus dê sabedoria para nós termos iniciativa de ajudarmos as pessoas. Bem colocado, dona Marli. E voltando aqui para a mensagem de Paulo, bem curtinha, mensagem em Listra, o que é que nós podemos lucrar com o que ele ensinou aqui? Muito bem, o Carlos resumiu muito bem, ele fala de Deus como Criador, ele é o único que criou todas essas coisas, e isso é bem conforme o que os habitantes de Listra criam, né? É ou não é? Não é o contrário, eles criam vários deuses, ora acharam que 2 deuses tinham descido para visitá-los, estavam ali diante dele, enfim, só há um Deus que criou tudo que existe, céu, terra, mar, tudo, ele criou único, né? Então, e Paulo não teve nenhum problema e ia absolutamente contra a teologia, a falsa teologia daquele povo. Paulo confrontou mesmo.
O que é interessante é que, além dele, já comentamos que Paulo foi humilde em dizer, nós somos fracos, como vocês são, bonito, se colocou no nível deles, em termos humanos, muito bom isso, é o que devemos fazer, já comentei, mas será que Paulo mostrou aqui Bom, voltando ainda para a questão de ensinos acerca de Deus, Deus vivo, que estava vivo naqueles mesmos dias, e está vivo até hoje, e vai estar para sempre, e sempre esteve, né? E fez todas as coisas, já comentamos, e como o Carlos também mencionou, no versículo 16, nas gerações passadas ele permitiu que os povos andassem nos seus próprios caminhos, interessante, onde diz, Deus age com a humanidade de formas diferentes de acordo com o tempo. Então ele muda. Não, os princípios dele não mudam, ele é coerente, absolutamente coerente com os princípios dele, mas ele age com a humanidade de acordo com a revelação que ele deu até ali. Exemplo, quando você cria um filho seu, vamos supor que seu filho tenha 3 anos de idade, você vai agir com ele igual com o outro filho que tem 10 anos? Claro que não. Com 3 anos você vai agir com aquele linguajar, com mais paciência, etc. Com 10 anos a responsabilidade já aumenta, com 15 anos já aumenta mais, aí vai. Enfim, você mudou a sua essência, você está sendo incoerente? Não, você está sendo absolutamente coerente com os seus princípios, mas você está agindo de acordo com a necessidade da criança ou do seu filho. E pegando essa ilustração, aplica para Deus. Ele age na humanidade de acordo com a revelação que ele deu. Então a revelação é progressiva. Existem dispensações. Durante um certo período, Deus age com a humanidade de uma certa forma. Depois acontece algo que a luz aumenta mais, a revelação aumenta, então ele já vai agir de outra forma. A vinda de Cristo inaugurou uma era absolutamente nova. Nunca houve tanta luz jogada na terra como nessa época em que Cristo veio e anunciou o Evangelho, ele próprio vindo, cumpriu o plano de salvação, o Evangelho está aí, pronto. Nunca o mundo esteve diante da verdade tão claramente revelada. As Escrituras do Antigo Testamento interpretadas, muitas delas cumpridas em Cristo, e aí vai. Ou seja, a humanidade hoje é muito mais responsabilizada do que antes de Cristo vir. E eu entendo que seja isso que Paulo está querendo dizer aqui. Mas aqui fala também de outra característica de Deus, além desses atributos que ele tem em si mesmo, algo que ele faz. O quê? O Carlos já mencionou, mas o que vocês pegaram aí? Algo que Deus faz. Antes de vocês responderem, alguns acham que Deus criou todas as coisas, mas se afastou da criação, né? Chama deísmo. O que é deísmo? Deus criou, mas se afastou e não tem mais nada a ver com a criação, deixa a criação correr por conta própria, ele não tem mais nada conosco, ele não é imanente. Mas será que é assim? Isso é verdade? Pelo que vocês viram aqui, biblicamente, cadê a prova de que o deísmo é absolutamente herético? Ou seja, Deus é imanente, ele é transcendente, mas é imanente, ele está perto de nós, ele nos acompanha. Isso, ele nos dá todas as coisas boas que nós vemos. Aqui ele fala de chuvas, estações frutíferas, ou seja, o alimento, enche nosso coração de fartura, tanto física, de alimento, etc., etc., e tudo, habitação, roupa e alegria, coisas que nós temos aqui, boas, agradáveis, por assim dizer. Deus criou todas essas coisas. A Bíblia chama de graça comum. O que é isso? Graça comum é aquilo que Deus dá a todos os povos indiscriminadamente, e ela não é salvífica em si, ela não salva. É um aspecto da graça de Deus que ele deu para todos, mas ela em si não salva, porque muita gente usufrui, mas nem crê em Deus. Ok? Enfim, aqui deixa bem claro isso, né? Paulo, quer falar, Dênio? Pois não. Sim, muito bem, a prioridade dele está comentando que a prioridade foi o evangelismo, falar de Deus, falar de Cristo no caso, corretíssimo, tá bom? E antes da gente passar para o próximo ponto aqui, para onde que aconteceu com Paulo logo depois, lembra? Aliás, como é mesmo o nome dessa aula aqui? Marcas de Listra, está no plural, aqui está uma marca, algo que aconteceu lá, mas tem outra que vamos já ver. Mas antes disso, notem aqui uma característica do evangelismo de Paulo. Ele falou das escrituras judaicas aqui, o Antigo Testamento, pelo menos uma vez, citou 0. Agora, tudo que ele disse está na Bíblia? Está. Interessante, ele explicou o Antigo Testamento, partes do Antigo Testamento, mas não citou. Por quê? O público-alvo não era judeu, eles não conheciam as escrituras. Pouco ia adiantar. Para aquele povo falar as escrituras judaicas, profetizam isso. Eles, que escrituras são essas? Eles não conheciam. Então, Paulo adaptou a mensagem dele para as pessoas que o estavam ouvindo. Interessante. Pode ver, olha o contraste com qual foi a pregação que nós vimos antes, outra cidade que ele teve?
Antioquia. Paulo teve lá cheio de citações do Antigo Testamento. Lembram? Citação do trono de Davi e tal. Cheia, porque estava numa sinagoga cheia de judeus. Então, olha a importância de você abordar o público-alvo de acordo com o que eles vão entender dentro do nível deles. Tá? E mais uma característica de Paulo aqui, notem a coragem dele de chegar, teve o ponto que, talvez a frase que ele tenha sido mais ousado em tudo isso, qual foi? Em tudo que ele diz, mais confrontando os ouvintes. Peguem aí na sua Bíblia, antes da gente prosseguir para o nosso ponto. O próximo ponto é bem curtinho, mesmo que o Pepe toque a primeira vez, ainda dá tempo, que é curto, mas vamos lá. Qual foi a frase mais contundente de Paulo com a sua plateia aqui? Exatamente. Ele está dizendo que essas coisas que eles fazem são coisas vãs. Olha, Paulo detonou, como assim se diz. O que eles estavam fazendo, que era coisa para eles, era sagrado. Vamos sacrificar um touro aqui, tem um templo de Júpiter ali, vamos sacrificar um touro, trouxe flores ali, vamos matá-lo e tal. Paulo está dizendo, isso que vocês creem são coisas vãs. Paulo foi forte aqui. Se convertam dessas coisas vãs para o Deus vivo, tá? Só mostrando como Paulo foi ousado e tem a hora de ser ousado, sim. Não estou dizendo que você vai chegar para as pessoas falando duramente acerca do inferno, coisa. Não, tem um jeitinho de se aproximar, tem um jeito de tornar a mensagem palatável, sim, mas não deixe de falar o que é verdade por medo de agredir. Chega na hora de que é para falar, fala. Aqui foi o caso, tá? Enfim, o que aconteceu ali? Versículo 19 a 20. Quem quer ler bem alto? Continuação. Ainda está ali em Listra, não saiu de Listra, mas vamos ver o que aconteceu. É a outra marca de Listra. Quem quer ler? Bem alto. Olha, vocês estão muito quietinhos hoje, muito calados, muito. Lógico que não é para ficar todo mundo falando, eu sei que ia acabar com a aula, eu sei disso, mas também não precisa ficar no outro extremo, todo mundo tão mudo. Ok. Interessante, esses são só 2 versículos que falam de uma forma discreta, sem muitos detalhes, de algo gravíssimo que aconteceu com Paulo. Talvez o incidente mais fatal que aconteceu em toda a vida de Paulo tenha sido esse aqui, até mais do que o famoso, quando a gente pensa logo em Paulo em perigo, a gente pensa logo em quê? Naufrágio, a gente lembra logo, e foi perigosíssimo, não tenha dúvida, não estou tirando o risco ali não, foi horrível, eu sei, mas em termos de ser fatal, por pouco ele não morreu, eu acho que foi esse aqui, porque apedrejaram, detalhe, deram por morto, eles foram olhar, examinaram Paulo, eles não eram bobos, essas pessoas, se eles apedrejaram para matar e foram checar, viram, ele está morto mesmo, deve ter olhado lá, viraram, olharam, não viram, talvez nem tenham notado ele respirando, chegaram e arrastaram o corpo, cadê? Arrastaram para fora da cidade, dando por morto, ou seja, é interessante que algumas pessoas até acham que ele morreu de fato, isso é só especulação, não estou dizendo que concordo com isso, mas alguns acham que Paulo realmente morreu e ressuscitou de fato. Eu acho que não, seria uma missão muito grande, se ele tivesse morrido e ressuscitado, eu acho que Lucas teria dito, um milagre desse tamanho, mas não deve ter sido isso. Outra especulação, não custa nada falar. Lembra que Paulo uma vez comentou que foi até o 3º céu e ouviu mensagens que não podia nem descrever, etc. Teve revelações muito grandes do Senhor. Onde é que está isso? Só por curiosidade. Que livro? Isso. 1º ou 2º? Vai querer saber demais, né? É 2º. 2 Coríntios, Paulo fala lá, que teve revelações de Deus. Alguns acham, isso aconteceu, ele escrevendo para Coríntios, aconteceu alguns anos depois disso. Alguns acham que Paulo, nessas visões, essas visões que ele teve, foi aqui, Paulo ficou como que morto, e nesse estado ali de apedrejado, quase morto, foi até o céu e tal. Mera especulação, acho que seria forçar a barra, forçar o texto, não estou dizendo que concordo, eu estou só mostrando que foi tão grave o que aconteceu com Paulo, que alguns até acham que houve uma coisa sobrenatural ali, dele ir para o céu e voltar. Se teve, a Bíblia não diz que foi aqui, então provavelmente não. Agora, que deve ter havido uma intervenção divina aqui, eu não tenho dúvida. Se foi ressurreição, se foi na hora que foram examinar Paulo, Deus fez com que ele ficasse quase num estado catatônico, quase sem respirar mesmo, aparecendo igual morto, e para as pessoas acharem que ele tinha morrido e deixaram em paz. Pode. Agora, e a gente observa que houve uma intervenção miraculosa, especialmente pelo quê? Um dado que o texto dá. Se levantou e saiu. Olha a simplicidade com que Lucas fala, interessante. Lucas era médico, o autor. Ele nem deu. Interessante que ele nem se preocupou em dizer algo clínico aqui. Houve isso, ele não chegou a morrer, mas foi um estado tal, papapá, enfim, ele nem falou, só explicou quase que por acaso. Foi dado por morto, apedrejado, se levantou, saiu e entrou na cidade. Ponto. Com uma simplicidade impressionante.
Eu acho que teve uma intervenção de Deus grande aqui, de Paulo se levantar de um apedrejamento desse. Imagine como ele devia estar todo machucado, ferido, sangrando, e com a vista turva, tonto, tudo. Se levanta e sai. Não tem como, né? Mas eu entendo que Deus interviu. Seja como for, prosseguiu viagem. Não vamos ler mais, só tirar algumas conclusões e aplicações. Prosseguiu viagem, foi para a próxima cidade, Derbe. Pregou lá o evangelho naquela cidade. Aqui diz que houve muitos discípulos em Derbe, a outra cidade ali da Licaônia. Depois voltou pelas mesmas cidades que tinha visitado. Ou seja, voltando de Derbe, qual foi a cidade que ele visitou primeiro? Bem pertinho de Derbe. Listra, a própria que ele tinha estado, a mesma cidade que ele foi apedrejado, voltou lá. Depois voltou para qual outra que ele tinha visitado antes, que nós já comentamos? Antioquia, a própria Antioquia voltou lá também. O mesmo percurso que ele fez foi voltando até chegar na igreja enviadora dele, que era onde? Não, Jerusalém não. Qual era a igreja enviadora de Paulo? Não acredito. Roma. Não. Qual era a cidade, quer dizer, qual era a igreja, de que cidade? A igreja que Paulo estava morando e enviou Paulo nas 3 viagens missionárias, e ele voltava e dava relatório. Antioquia da Síria. Muito bem, lembra disso, pessoal, nunca mais esqueça dessa informação. Você está estudando a jornada de Paulo, vocês não podem esquecer isso. Igreja enviadora de Paulo, Antioquia da Síria, que era o grande centro de propagação do evangelho daqueles dias, muitos gentios se convertendo, tá bom? Enfim, Paulo continuou a missão dele normalmente, como se nada tivesse acontecido, tá? Enfim, antes de concluirmos, antes do Pepe atrapalhar a aula, ele nem está aqui, está lá esperando para tocar. É brincadeira, ele sabe que eu estou brincando. Mas, seja como for, antes disso, vamos tirar algumas aplicações, algumas conclusões aqui do que nós lemos. O que você tirou de lição antes de eu colocar aqui algumas coisas? Ou não tirou nada? Se ficarem mudos, eu vou achar que ninguém aprendeu nada. Então eu digo, perdi meu tempo aqui. Não, perdi não, sei que eu não perdi. Carlos, muito bem colocado. Ouviram o que o Carlos falou, né? Que por muito menos do que isso, alguns de nós poderíamos desistir de uma certa missão, porque está sendo muito doloroso, Deus está fechando a porta. Não. Eu sei que tem casos que Deus fecha a porta, sim. Tem casos que Ele coloca situações para a gente ver que não é aquilo, tem. Mas não é qualquer problema. Aconteceu um problema, quer dizer que Deus está fechando? Não, que é o que o Carlos está mencionando e está correto. Então, quando Deus coloca a gente na obra que Ele quer que a gente continue, os problemas vêm, mas a gente sabe que é para continuar, que foi o caso de Paulo aqui. Os problemas não impedem. E trazendo para os nossos dias, mesmo que seja sem falar de missionário nem nada, mas dia a dia, às vezes por dificuldades muito menores do que o apedrejamento, a gente deixa de fazer as coisas certas, né? Deixa de servir, deixa de fazer o que Deus quer, com medo e tal. Não, seja ousado, como Paulo foi, faz a vontade de Deus, enfrenta o medo, né? É isso que é para fazer, não é isso? Muito bem colocado, né? Alguém ia falar mais? Não. Ok. Uma coisa interessante, até eu estava brincando hoje com o Tarcísio ali, quando estava chegando, né? Nós somos imortais até o dia que Deus quiser nos levar. Ou seja, enquanto Deus não quiser, Deus tem o dia de nos levar. Naquele dia, a gente vai, não tem jeito, pode fazer o que for, vai embora, vai para o céu. Falando dos crentes. Mas até chegar aquele dia, nós somos imortais, não tem quem toque, nem corona, nem assalto, nem acidente, nada. Até chegar o dia que Deus quiser nos levar. E isso nós vemos aqui, Paulo apedrejado, mas Deus quis, não, você vai ficar aqui. Ao contrário de outro personagem que foi apedrejado e Deus quis chamar. Quem? Estevão. Interessante. Uma curiosidade aqui, Paulo está passando pela mesma experiência que Estevão passou. Eu acho que isso aqui foi bem didático para Paulo. Eu acho que Deus deu uma lição para Paulo aqui, de até Paulo valorizar mais. Não é disciplina de Deus, não é isso. Paulo não estava sendo disciplinado, punido. Não é isso. Mas tudo que Deus faz em nossas vidas tem um sentido de nos educar, nos orientar, nos instruir. É educacional, é terapêutico, seja qual for o termo que você quer usar, mas é para a nossa edificação. E Paulo foi edificado por Deus, entendo eu, passando pela mesma experiência, ele deve ter se lembrado, foi isso que eu causei em Estevão, ou pelo menos foi cúmplice. Olha, ele sentindo na pele, literalmente, aquelas pedradas, puxa, ele deve ter valorizado muito
o que os outros irmãos passam. Então, às vezes, quando a gente passa por uma provação, normalmente a gente fica muito mais sensível por quem passa pelo mesmo problema. Quando a gente vê problemas que a gente nunca passou, a gente acha que não é tão grave não, mas vai passar. Quando a gente passa, a gente fica mais sensível, é normal. E Paulo agora deve ter valorizado mais do que nunca o que Estevão sofreu e outros sofreram. E Paulo deve ter valorizado também a graça de Deus, porque Paulo fez Estevão sofrer isso, mas foi totalmente perdoado. Que Deus maravilhoso que me perdoou. Enfim, deve ter tido um sentido muito grande em termos de instrução para Paulo isso. Né? Agora é interessante, falando das marcas de Listra, para a gente fechar. Às vezes o inimigo tenta nos destruir ou minar o nosso testemunho, o nosso ministério, de duas formas bem distintas. Uma, sedução. Ele nos seduz, nos atrai para que a gente deixe de fazer o que é certo por causa do prazer ou da alegria, do conforto, seja o que for, mesmo que sejam coisas lícitas em si, mas por causa daquilo eu vou deixar de ser eficiente no que eu devo ser. O inimigo faz isso. Paulo lá sendo adorado, ele não usou aquilo ali para o seu prazer, nunca, não, está errado, eu não quero nem saber. Mas, às vezes, quando o inimigo não consegue desse jeito, ele tenta por outro. Se não é pela sedução, pode ser pela agressão. Ele agrediu frontalmente Paulo com pedradas. Duas formas de o inimigo nos testar. E Paulo bem que podia ter achado, puxa, eu não aguento outro apedrejamento desse não. Eu não aguento. Chega, não dá, vou fazer que nem Marcos, vou fazer minhas malas, vou para Jerusalém, vou para Antioquia. Não. Paulo prosseguiu firme, ou seja, ele não foi vencido nem pela sedução, nem pela agressão, mas o inimigo tenta dessas duas formas. Fiquemos atentos a isso, seduzidos pelo mundo, agredidos pelo mundo, para que a gente enfraqueça. Não podemos enfraquecer, continuemos firme. Paulo continuou firme como se nada tivesse acontecido. Ok? São essas marcas aí, essas marcas de Listra, que fique bem claro na cabeça da gente, para detectar isso, para que nada nos possa prejudicar o nosso testemunho e nosso serviço para o Senhor. Ok? Muito bem, então acho que a gente pode encerrar. Se alguém tiver um comentário bem rapidinho, que o Pepe vai já tocar de novo. Ok. E mesmo que talvez outros indivíduos tivessem entrado aqui, os judeus chegaram, mesmo assim, mas é correta a afirmação. Um dia estava sendo endeusado e logo depois apedrejado, e muitas das mesmas pessoas provavelmente estavam nos dois grupos, sim. Né? Instigando as multidões, é verdade, as multidões participaram. Então, muitas das mesmas pessoas estavam lá, um dia adorando e poucos minutos depois apedrejando a lição dela, ou seja, não é confiável esse tipo de elogio. Corretíssimo, irmão. O Daniel ia falar, né? Talvez olhando ali, talvez, interessante, você deve ter percebido que Paulo era o líder, tanto que eles chamaram Paulo de Hermes aqui, Mercúrio, era o portador da palavra, aquele que falava, o outro era mais quietinho, então eles tiveram interesse, foi em Paulo mesmo, né? Viram logo. E o forte aqui é Paulo no sentido de pregar, não que seja mais forte do que Barnabé, cada um na sua área, mas o mais que prega mesmo, que toma a frente, o mais perigoso para a gente é Paulo. Barnabé fala menos e tal, então deve ter havido isso, mas Barnabé devia estar por ali. Imagina as emoções dele, né? A pena, a misericórdia por Paulo, puxa, que estou fazendo isso com Paulo, e pode vir para mim também, mas ele devia estar provavelmente ali e sentindo muito esse drama todo. Não é isso? Ok? Vamos lá então. Oi! Com certeza, todos nós temos um ministério, com certeza, temos essa missão de pregar, de fazer o que é bom, né? Pregar e dar bom testemunho e tal, todos nós temos, bem lembrado, ou seja, isso é aplicável para todos nós, missionários ou não, bem lembrado, Tarcísio. Vamos orar então, agradecendo por essa aula e pedindo que Deus seja com o que vem depois. Santo Deus, muito obrigado pela tua fidelidade absoluta na vida de cada um de nós, e mesmo em ti mesmo tu és fiel, muito obrigado por isso. Te peço que tu toques corações, ou tenha tocado corações aqui, creio que sim. Obrigado por esses alunos, essas alunas, é bom demais estar ministrando a tua palavra, que tu continues nos abençoando em tudo, e ser com o tempo que vai ter logo após, agora com a mensagem, o louvor e a ceia, a celebração da tua ceia. Muito obrigado, em nome de Cristo, amém.